livro do profeta Samuel, capítulo 17, faremos a leitura do versículo 4 ao versículo 11. Amém? Nós vamos ler. Versículo 4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um guerreiro cujo nome era Golias. Repita comigo: Golias. Mais uma vez, Golias. Gigante, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, quase 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Levante assim a sua mão bem alto. Peça em oração para o Senhor falar com a tua vida. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor dos exércitos, Deus do impossível, a tua palavra será, Deus, neste lugar proclamada. Peço que o Senhor fale, a todos aqui, penetre com o teu poder no coração desta pessoa, no decorrer de toda a administração, que não seja, Deus, o homem, mas o teu Espírito, a falar pela boca do homem, e que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, abra a tua boca e diga glória a Deus. Tudo teu assento, já olha para a pessoa bonita, elegante que está ao teu lado e diga assim: por favor, não converse na hora da pregação, diga somente com o Senhor. Amém? Amém? Amém. Irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, eu observo que o povo de Deus sempre se deparou com muitas afrontas. Quem aqui já foi afrontado algum dia? Pois é, na Bíblia Sagrada nós percebemos nitidamente isso. O povo de Deus, isso não é de hoje, isso é desde a antiguidade, sempre tem sido afrontado. Muitos reis ímpios já se levantaram contra o povo de Deus para afrontar. Muitos profetas falsos, por exemplo os de Baal, já se levantaram contra o povo de Deus para afrontar. Muitos exércitos pagãos já se levantaram
o povo de Deus para afrontar, para humilhar. Mas dentre tantas afrontas, dentre tantas humilhações que se levantaram contra o povo de Deus, uma das que mais me chama a atenção e uma das mais humilhantes, sem dúvida alguma, é justamente essa do gigante filisteu chamado Golias. Este homem, ele se levantava todos os dias, manhã e tarde. Isso foi 40 dias, foram 40 dias dessa mesma coisa, manhã e tarde. Ele ia contra o exército de Israel, e ele afrontava o exército de Israel, e ele pedia que dentro do exército de Israel fosse levantado um homem capaz de lhe enfrentar, fosse levantado um homem capaz de lutar contra ele. Ele se levantava de manhã, ele ia lá no meio do exército de Israel para lançar essas palavras. Ele se levantava à tarde e ele ia lá onde estava o exército de Israel e dirigia novamente essas palavras. E 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 dias consecutivos ele fez isso. Grande era a humilhação, porque isso acabou com a moral do exército de Israel. Não encontrar um homem capaz de enfrentar esse filisteu, isso acabou com a moral do rei Saul, pois ele próprio tinha medo, ele próprio temia a esse gigante filisteu. Isso acabou a moral do povo israelita, pois o povo israelita era conhecido na terra por ganhar grandes batalhas, por vencer grandes adversários, mas agora sequer não havia dentro do exército de Israel que se levantasse para lutar contra esse filisteu. Não sequer. O pior é que cada vez que Golias ele afrontava, ele dirigia suas palavras ameaçadoras contra o povo de Israel, mais o exército de Israel temia, mais o exército de Israel recuava. Conforme nós lemos no versículo 11: ouvindo então Saul, que era o rei de Israel, e todo Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Amém? Eles se espantavam, eles temiam, eles se apavoravam. Mas certa vez, essa situação ela foi invertida. Certa vez, quando esse filisteu ia afrontar o exército de Israel, coincidiu de um jovem, um magricelinho, um rapaz de gentil aspecto chamado Davi. Ele está chegando justamente naquele momento. Não se sabe se foi pela manhã ou pela tarde, mas foi justamente no momento que Davi vinha chegando, pois o seu pai mandou ele ir até o campo de batalha para dar uma olhada, ver como é que estava a situação, como é que estavam os seus irmãos que faziam parte do exército de Israel. E quando Davi vai chegando ali, aquele garoto, e ele começa a ouvir as palavras do filisteu, meu irmão, a situação muda. A situação muda. Mas vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que não mudou antes? Por que precisou Davi chegar ali e ouvir aquelas palavras para a situação mudar? Com outras palavras, por que o exército de Israel temia a ameaça ou a afronta de Golias? Por que o rei Saul temia a ameaça e a afronta do rei, do gigante Golias? Sabe por quê, irmãos? Porque ele, o rei e todo o exército de Israel estava esquecendo do tamanho do seu Deus.
estava esquecendo do poder sobrenatural do seu Deus. Eles estavam esquecendo do grandioso Deus a quem eles serviam, a quem eles pertenciam. Ao invés deles olharem para o Deus de Israel, ao invés deles lembrarem do Deus de Israel, eles apenas olhavam para o gigante, e por conta disso, cada vez mais o coração se apavorava, enchia-se de medo, de temor daquele gigante. Mas quando esse jovem Davi chegou e ouviu as palavras do gigante, e ouviu a ameaça do gigante, a situação mudou. Sabe por quê? Porque Davi, assim que ouve as ameaças do gigante, logo se lembra do seu Deus, logo faz menção do seu Deus, logo invoca o seu Deus. E é justamente isso que faz a diferença na vida de um cristão, na vida de um servo, na vida da igreja. Quando a igreja começa a focar no gigante, nas armas do gigante, na força do gigante, no tamanho do gigante, começa a esquecer do tamanho do seu Deus e começa a se apavorar. Mas quando a igreja, diante do gigante, seja esse gigante qual for, começa a lembrar do seu Deus e começa a fazer menção do nome desse Deus, então certamente, irmãos, certamente o pavor, o medo não pode se apoderar do seu coração. Escute, no versículo 23 está escrito: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E Davi as ouviu. E no versículo 26, assim que Davi ouve, ele já vai se manifestar, ele já vai levantar a sua voz. Versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você vê que Davi, ele ouve a afronta, ele olha para o gigante, mas ele lembra do seu Deus. Ele ouve a afronta, ele vê a humilhação, ele vê o gigante, o equipamento que o gigante carregava para guerrear, mas ele lembra do seu Deus. O exército de Israel não. Davi faz menção de imediato do nome do seu Deus. Ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? É como se Davi estivesse dizendo: olha, esse exército não é apenas um exército, é um exército do Deus vivo. Olha, nós não somos apenas um povo, nós somos o povo do Deus vivo. Olha, nós não somos apenas algumas pessoas, nós somos diferentes, porque nós temos um Deus vivo. Quem é esse incircunciso? O que é esse gigante? Diante do Deus a quem servimos, diante do nosso Deus, quem é esse que tem humilhado, que tem afrontado o exército do Deus Todo-Poderoso? Aí você vê a diferença, aí você percebe a diferença, e é justamente isso que acontece nos dias de hoje, irmãos.
Tem crente que vê o gigante crescendo diante de seus olhos, porque quando um gigante afronta, quando o gigante humilha e a pessoa fica com medo, aí é que ele cresce. O diabo é assim, eu costumo fazer uma comparação até interessante. Quem já viu aqueles cachorros vira-lata, que quando ele late, a pessoa corre, ele corre atrás, mas se ele late, a pessoa bate o pé e para. Quem já viu? Pois é, se ele late, você corre, ele corre atrás. Agora, se você não demonstra medo, bate o pé, ele corre. Pois assim é o diabo, quando ele se levanta para afrontar um servo de Deus, e percebe que o servo está com medo, e percebe que o servo está assustado, aí é que ele cresce, aí é que a afronta cresce, aí é que a humilhação cresce. Mas quando o servo de Deus faz como Davi, olha, o meu Deus é forte, o meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso, e quem é esse gigante para afrontar a mim? Eu não sou qualquer um na terra, eu tenho um Deus que vela por mim, eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Quando o homem fala assim, quando o homem levanta a sua voz fazendo menção do seu Deus, do poder do seu Deus, é impossível, irmão, é impossível a afronta prevalecer, é impossível a humilhação continuar, é impossível. Na hora que Davi falou isso, na hora que Davi liberou esta palavra, na hora que Davi faz menção do Deus de Israel, você pode ter certeza, todo Israel, inclusive o rei Saul, ficou impactado, ficou admirado. Não é por um acaso que de imediato já correram para o rei dizendo: tem um jovem ali que levantou a voz e falou contra o gigante, enquanto nós estávamos com medo, tremendo, ele se levantou ousadamente, fez menção do Deus de Israel, e ele está lá, disse que vai lutar. De imediato o rei Saul manda chamar. O rei Saul olha para ele e diz: é você? É, sou eu mesmo. Mas ele é forte. Não tem problema, o meu Deus é mais forte do que ele. Mas ele é muito bem treinado. Não tem problema, o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Mas ele tem um equipamento de guerra muito forte. Não tem problema, mais forte é a mão do meu Deus. Então, se tu quer, né? Então eu não me responsabilizo. Aí é a hora que Davi diz: olha, o meu Deus, estando eu de frente de um leão, ele me fez vencer o leão com as próprias mãos. O meu Deus, esse que eu faço agora a menção, esse, estando eu diante de um urso, ele me fez vencer o urso com as próprias mãos. E é esse Deus que vai me fazer vencer esse gigante. É nesse Deus que está a minha confiança. Esse Deus nunca me desamparou. Esse Deus nunca me desamparou. Esse Deus sempre esteve comigo, e eu sei que Ele está comigo e vai estar na hora que eu me levantar para lutar contra esse gigante. E é esse Deus que vai me dar vitória, Saul. E aí Saul diz assim: pois está certo, eu vou te dar minha armadura. Davi diz: eu sinto muito, rei, com todo respeito, mas eu não preciso da sua armadura. Eu não preciso da sua armadura. Não precisa. Eu quero a sua permissão para eu ir do meu jeito enfrentar esse gigante. E aí ele recebe a permissão, e ele vai cheio de ousadia, e ele vai cheio de determinação. E é assim que Deus quer que seja o seu povo na terra, e é assim que Deus quer que seja a sua igreja na terra.
A igreja do Senhor tem que seguir o exemplo desse jovem chamado Davi. A igreja do Senhor não é um povo qualquer na terra. A igreja do Senhor não é um povo desamparado na terra. A igreja do Senhor não é um povo desprezado na terra. Muitos olham para a igreja do Senhor, para você e para mim, e não dá nada por nós. Alguns até zombam de nós, só que na verdade nós somos um povo diferente, que não podemos até ser pequenos, frágeis aos olhos dos homens, podemos até não fazer tanto reboliço diante da sociedade, mas o nosso Deus é poderoso e peleja por nós. Eu nunca vi um crente ousado como Davi não vencer as gigantes que se levantam. Eu nunca vi um crente ousado como Davi não prevalecer diante dos gigantes que surgem. Todos os servos de Deus, todos os crentes que são corajosos, que fazem menção do seu Deus, que crê no poder do seu Deus, sempre triunfa. Passa pela luta, tem que descer a uma cova, desce, mas sempre triunfa. Entra dentro de uma fornalha, sim, mas sempre triunfa. O povo de Deus, quando faz menção do seu Deus, quando tem ousadia, sempre triunfa na terra, irmão. Sempre vence, porque é um povo diferente. Tu é diferente, eu sou diferente. Tu nunca estás só, eu nunca estou só. Tu não é fraco, tu é forte. Inclusive o próprio Deus, pela sua palavra, diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Porque nós não somos fracos, nós somos fortes. Nós não somos derrotados, nós somos vencedores. Quando Deus criou, eu estava lendo isso ontem, que coisa linda. Quando Deus formou o jardim do Éden e criou o primeiro homem, de imediato o Senhor disse para ele: domina sobre tudo. Sobre tudo. Começa logo dando o nome de tudo. É tu que vai dar o nome, é tu que domina, tu que é o cabeça. Veio o dilúvio, acabou com todas as pessoas que não estavam dentro da arca. Quando acabou o dilúvio, baixaram as águas, Noé sai da arca e Deus diz a mesma coisa para Noé em Gênesis capítulo 9: Noé, domina sobre tudo. Domina sobre tudo. Porque é isso que Deus tem para nós. Nós não somos qualquer pessoa, nós não somos qualquer povo, nós não somos um povo pagão, nós somos um povo de Deus na terra. Nós somos a igreja do Senhor na terra. E nós temos que tomar posse disso. E não ficar como o exército de Israel, com medo, tremendo, por causa do gigante Golias. Bate no ombro de quem está ao teu lado e diz: tu é diferente, irmão. Diga: tu é diferente, irmão. Isso, diga: tu não é qualquer um, irmão. Diga: o diabo quer que tu esqueça disso, mas tu não vai esquecer. O diabo quer que nós venhamos a esquecer que nós somos o povo de Deus na terra. O diabo ele quer que nós venhamos esquecer de que o nosso Deus é conosco. O diabo ele sabe o potencial que há em você, que é um servo de Deus. O diabo ele sabe do potencial que há na igreja do Senhor. Ele sabe que a igreja do Senhor é um povo diferente, tem poder de Deus em sua vida. Mas ele quer fazer o povo de Deus esquecer isso. Ele quer fazer o povo de Deus esquecer esse detalhe. E Saul esqueceu, e o exército de Israel esqueceu. Mas Davi, na hora que vê a situação, é a primeira coisa que faz, é lembrar do seu Deus. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi lembra logo, faz menção de imediato desse Deus. Amém, pessoal? Diante das afrontas, fale do seu Deus.
abra a sua boca, faça menção do poder que há no teu Deus. Diante das afrontas, lembre-se que tu é filho deste Deus que abre o mar, desse Deus que faz da rocha sair água, desse Deus que ressuscita mortos, desse Deus que faz o impossível acontecer. Você não vai baixar a cabeça diante dos gigantes desta vida. Você não vai se curvar para os gigantes desta vida. Você não vai temer aos gigantes desta vida. Você vai lembrar que há um Deus maior do que os gigantes, que é contigo, que é com a tua vida. Amém. Eu quero que você observe aqui, no mesmo capítulo 17, Davi vai em direção ao gigante. Alguém disse: Golias, apareceu um israelita que vai te enfrentar, e ele está indo agora. E aí Davi vai em direção a Golias. Quando Golias vê Davi com a fundazinha na mão, um alforje, algumas pedras dentro. Quando Golias vê aquele garoto de aproximadamente 1,65 m, quando Golias ele vê aquele garoto que não assustava a ninguém, nem uma barata, Golias começa a zombar de Davi. No versículo 43, isso é até interessante, diz assim: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vens a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Era mais ou menos assim: ei, é tu mesmo que vem contra mim? Mas onde é que está a tua espada, tua lança, teu escudo? Ei, é tu mesmo. Para eu te ver, eu tenho que olhar de cima para baixo, porque se olhar de igual, eu não consigo enxergar de tão pequeno que tu é. É tu mesmo que vem contra mim? Será que não é raro, não? Será que não era outro? É tu mesmo. Pois se é tu, vai ser muito rápido, eu vou te matar, vou dar a tua carne às aves do céu e às bestas da terra. Aí Davi, sabe o que ele diz? Ele vai mais uma vez fazer menção do seu Deus. Ele não se deixa intimidar com as afrontas, ele não se deixa intimidar com os gigantes. Ele não é aqueles crentes que ficam temendo por causa dos gigantes. Ele não é aqueles crentes que ficam assustados por causa de qualquer afronta. Não, Davi levanta a sua voz. No versículo 45 ele vai falar: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu vou a ti, não com espadas, lanças, escudos. Eu vou a ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Saiba que eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Eu sou o povo de Deus na terra. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou servo de Deus. E é no nome desse Deus que eu vou a ti. E no versículo 46, Davi fala mais: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Em todos os momentos, Davi fala de Deus. Em nenhum momento nós vemos Davi deixar de mencionar o nome do seu Deus. Amém? Esse é o segredo, irmão. Tem crente hoje que na hora da afronta ele fala o nome de todos. É do parente, é do amigo, é do político, é do fulano, mas não fala do nome do seu Deus. Tem crente hoje que deposita sua confiança no fulano, cicrano, beltrano, mas esquece do seu Deus. Nós, o povo de Deus, temos que estar com a nossa confiança literalmente voltada para Ele, para o Senhor. Para Ele, para o Senhor. Pastor, o que acontece com Davi? Com Davi não acontece nada. O que acontece com o gigante? É o que acontece com o gigante, porque com Davi não acontece nada. Davi vai contra o gigante. Antes que o gigante se aproxime, antes que o gigante possa lhe tocar, Davi atira uma pedra com a funda, e aquela pedra, ela entra na testa do gigante e o derruba. Davi arranca a cabeça do gigante. Davi mostra tanto para os filisteus como para todo o exército de Israel que estava se acovardando, que o Deus de Israel é fiel e não desampara. Basta que confiemos nele, basta que façamos menção de seu nome na terra, irmãos. Basta que façamos menção de seu nome nessa terra, diante dos gigantes, diante das afrontas, diante dos problemas. Acredite, pessoas cujo gigante está afrontando a sua vida. Naquela época o diabo usou Golias. Talvez hoje o diabo não esteja usando mais Golias, um homem forte e alto, para afrontar. Talvez hoje o diabo esteja usando uma outra situação, mas não deixa de ser um gigante que afronta o povo de Deus. E enquanto o povo de Deus não toma posse da autoridade que Deus concede, da unção divina que Deus dá, enquanto o povo de Deus não toma posse da presença do Senhor na sua vida, vai temer, a humilhação vai continuar, a afronta vai prevalecer. Mas na hora que o povo de Deus nessa terra levantar a sua voz como Davi, ousadamente, não haverá gigante que possa prevalecer, que possa continuar de pé. No versículo de número 48 está escrito: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e a encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Assim Davi prevaleceu contra a afronta, contra a humilhação que vinha contra Israel. Assim você vai prevalecer. Amém. Assim você vai prevalecer. Foi o Senhor que te fez estar aqui nesta noite. Foi o Senhor que te trouxe aqui nesta noite. O Senhor quer que tu entenda: tu tem um Deus, e esse Deus é o Todo-Poderoso. Você não tem que se curvar para os gigantes, você não tem que tremer diante dos gigantes, porque você tem um Deus que é todo-poderoso e que peleja por ti. Basta que tão somente tu creia e faça menção de seu poderoso nome, e ele te fará vencer, triunfar
diante de todo e qualquer gigante que se levantar contra a tua vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé, eu quero